Bom dia, meu nome é Guilherme Matsunamoto, eu sou Head de Inovação Econômica do Internato. Eu trabalho também como médico em escolas clínicas e trabalhador de informática. Hoje eu queria falar um pouco sobre o Epsign, que é um perfil de investigação para diagnóstico de doenças raras. E aí eu queria começar dizendo que tudo que é novo, né, a gente não entende. Tudo que a gente não entende, a gente não faz, pelo medo de fazer errado, de não, né, de não saber qual é a vantagem do teste. Tá? Então, eu acho que esse é um teste novo, tem sido discutido no Congresso do ano passado, né, que a gente falou no passado, tem sido discutido no Congresso internacionais, tá? Porque pela primeira vez a gente consegue oferecer agora no Brasil, tá? Então a gente consegue agora pela primeira vez alguém fazer um pedido médico, entregar no laboratório, e realizar o teste. Tá? Então, como é a primeira vez, a gente sabe que vai demorar um pouco para as pessoas se acostumarem e entenderem, né, quais são os usos, onde que vale a pena, onde não vale a pena, como ainda é um teste terceirizado, e é de tecnologia canadense, norte-americana, ainda é caro, tá? Mas é um teste realmente que cobre uma necessidade, tá? E não tem outro teste equivalente. E atende, tá, uma necessidade que a gente não consegue complementar com os outros testes equivalentes. Então, eu sempre gosto de começar minhas aulas com esse slide para a gente se reposicionar a questão de onde vem a doença, tá? Então, eu não vou voltar tanto para trás em termos do que é doença, que é doença, né? Algum estudo biopsicossocial, que eu trabalho ou aqui com tá? Mas o fato é que a gente precisa lembrar que nem tudo dessa lista é doença, tá? Tem coisas dessa lista que é traço, ok? Mas que tantos traços, né, quanto a doença, e doença vai ser um acordo social que esse traço de doenças, né? Eles vêm de um de dois lugares, não tem jeito. Ou é genético, ou é ambiente, tá? Então, ou é uma combinação de coisas. Então, tudo que é vírus, tudo que é passar fome na infância, ter uma gestação no período de guerra, isso é ambiente, né? E, por outro lado, que vem do seu DNA, que vem do espermatozoide do óvulo, né? Isso é genético, tá? O fato é que eu estou descobrindo que mais coisas acontecem, e essa aula é importante, de que não é tão determinístico, né? E de que a gente consegue detectar, às vezes, o que aconteceu. Isso veio da genética, isso veio do mundo, tá? Então, na década passada, a gente focou muito nas doenças monogênicas, tá? Esse teste ele ainda pega em grande parte doenças monogênicas, ele começa a pegar agora doenças, né, e infecções não monogênicas, e a gente consegue pegar quando é uma doença em que a herdabilidade é perfeita, por exemplo, nanismo acondroplasia. Uma mutação, uma doença, eu testo, e tem a doença, tá? Na hora que eu vou para algo que é herdável, tá? Mas não tanto, como por exemplo lúpus ou mesmo esquizofrenia, tá? Isso ele é herdável, tem 81% de herdabilidade de esquizofrenia. A história familiar de esquizofrenia é um dos piores fatores para você ter esquizofrenia. Não importa muito se você assistiu, desenho também, ou se você gostava de brincar na piscina quando era criança, isso não vai mudar, você vai ter esquizofrenia. Tá? Tem alguns gatilhos ambientais, tem 19% de ambiente, tá? De dilúvio, de drogas, etc., que pode estar associado com esquizofrenia, mas a grande parte é genética. Ainda assim, esquizofrenia não é monogênica, não é um gene tal de esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, ela está desse lado que está. Ela tem uma alta viabilidade, mas ela é complexa. Tá? E essa, por exemplo, é uma doença que a gente não consegue hoje fazer um bom teste. Tá? Tendo ver uma outra aula, histórico de gênero, tá? Que são as aulas, conseguir entender a complexidade. Tá? Mas existem outras doenças que a herdabilidade é baixa. Tá? E aí, nesse sentido, por exemplo, exposição a alteratógeno durante a gestação, exposição a álcool fetal, exposição a valproato fetal, né?
Não importa qual era o cromossomo do papai, o cromossomo do papai, se houve uma exposição a valproato por amplificação, a criança pode nascer com uma síndrome fetal, né? E não adianta fazer um teste genético, porque eu não vou encontrar, tá? Porque é uma, a possibilidade de eu prever do ponto de vista genético é baixa, porque foi uma questão ambiental que está fazendo aquela doença. Tá? Então, isso que é sempre bom a gente ter em mente. Muitas coisas que a gente acha que não são, que são ambientais, por exemplo, como a obesidade, tem 60% a 80% de vulnerabilidade. Tá? Então, a gente nunca fica culpando o cara. Ah, você está comendo errado, você ficou alto. Você está comendo errado, você ficou baixo. Tá? Mas na obesidade, que é praticamente a mesma vulnerabilidade da estatura, a gente culpa muito o ambiente, quando na verdade não é tão só ambiente. Não é tão fácil. Tá? E outras coisas interessantes, uma pessoa que gosta de pintar, é que felicidade e herdabilidade de mulher é 40% e no homem é 22%. Então todo mundo já sabia, né, que o homem vai ser feliz independente do que. Mulher não. Mulher a gente pegou um ambiente apropriado para desenvolver o aspecto de felicidade. Tá? Deve ser, sei lá, que tipo de felicidade. Mas esse, então, é só o começo para a gente falar, então, que agora a gente tem um novo teste que chama EpiSign, tá? O perfil de metilação para diagnósticos raras. E ele é um teste baseado em metilação de DNA, que pode detectar diferentes anormalidades de metilação, outra assinatura, imprint, metilação de linhas promotoras e outros. Você pode conferir a lista aqui, ok? E aí acabou a aula, porque esse é o PDF que vocês recebem, tá? E aí você lê o seu nome daqui, essa lista daqui, você lê um nome que você nem sabe o que significa, né? Tem Delgado, Campesino, Tabu, tá? E essa é a dificuldade. A gente consegue entregar um PDF com escrito que sai, com a ordem das doenças, mas o que significa? A história é essa que a gente vai assim, tá? O que essas doenças pegam e as outras não pegam? Com 6 mil doenças raras, né? O que eu estou falando que é 90, tá? Não 6 mil. Então, é isso que eu vou tentar usar o tempo de vocês aqui rápido, para a gente tentar chegar e entender o que é esse teste novo. Então, a gente falou que precisa um teste de metilação do DNA. Tá bom, o que é metilação? Metilação é fácil. Coloca um radical metila, que metila no CH3, né? Ah, tá bom, tá bom. Ligações, 3 com hidrogênio, uma, e qualquer coisa ali, orgânica, que é aromática, que é o nosso contato, o nosso contato regional desse tipo. Em mamíferos é só citosina, praticamente, tá? Dá para fazer metilação da base, mas em mamíferos a gente só praticamente só metila citosina. Tá? Então, isso é metilação de DNA. Tá. E daí? Né, que isso me ajuda naquelas 90 doenças. Tá? Então, metilação de DNA é usado por mamíferos em praticamente um único fim específico, que é desligar coisas. Tá? Então, na hora que eu metilo uma ilha de DNA, então aqui tem várias citosinas seguidas de guanina, então tem vários Cs e um Gs. Eu consigo, isso é uma marcação que eu consigo metilar esses Cs. Tá? Quando eu metilo isso daqui, eu desligo a transcrição. Então, eu uso metilação, com um monte de outras coisas, tá? Metilação de estômago, acetilação de estômago, tá? Vários gêneros da DAC, etc. Tá? Então, eu metilo, desmetilo, acetilo, deacetilo, tá? Para desligar a supressão, ou quando depois eu desmetilo, para ligar a, a transcrição. Tá? E isso pode ser qualquer gene, em qualquer situação, etc, etc. E é isso aqui, tá? Esta colocar uma mentira na citosina e o teste vai detectar, tá? E, na verdade, é por causa da consequência de que eu estou desligando coisas ou ligando coisas que o teste consegue detectar doenças. Como que a metilação varia ao longo da vida? Tá? Então, esse aqui também é um slide clássico, que é muito usado também na parte do professor, porque a gente tem duas metilações principais, dois tipos principais de metilação. Tá? A gente tem uma metilação, que é o que a gente chama de imprint. Então, imprint é a metilação que você herda no cromossomo ou no óvulo, no androgóide ou no óvulo, tá? Os cromossomos também no androgóide, no óvulo,
você herda, quem metilou esse DNA foi papai e mamãe, tá? Nas células gonadais, papai e mamãe, tá? Então, essa metilação, ela é herdada, e isso é muito interessante, porque a gente tem agora mais um mecanismo de herança, que não é só o DNA em si, não é só a mutação do DNA, é uma marcação em cima da mutação do DNA, tá? Isso a gente sabe que causa doenças. De uma maneira geral, tem várias doenças, como Prader-Willi, síndrome de Young, síndrome de Russell, de uma maneira geral, quando tem excesso de DNA masculino, excesso de cromossomas masculinos, tem uma média de você tentar crescer, hipercrescimento celular, crescer o inferno, tá? E aí ter muito é ruim, dá um síndrome de hipercrescimento, por exemplo, cadê meu gato, tem risco de tumor, tá? Enquanto que feminino tem uma tendência de diminuir e constrangir o crescimento, tá? Quando é muito feminino, tem a síndrome de baixo crescimento, por exemplo, síndrome de Down, tá? Ou seja, existe aqui uma briga aí evolutiva entre masculino e feminino, que o masculino quer que o bebê seja o máximo grande possível para sobreviver, tá? Na evolução, na sobrevivência do ambiente, enquanto o feminino fala, não, eu acabei dentro da minha barriga, não pode escolher muito, tá? Eu preciso conseguir gestar esse bebê. Então, isso é super interessante, porque existe aí uma coisa que chama de dimorfismo sexual, né? Então, não é idêntico o que o masculino e o feminino passam adiante, e as forças que o masculino e o feminino passam para o tá? E isso vem na forma de imprint. Quando vem desbalanceado, né? E essa, por exemplo, é uma das grandes dificuldades de clonagem, tá? Etc. Quando você vai querer ter só duas mães, né? Quando você vai clonar, você sobra com tudo imprint feminino, tá? E isso dá doenças de imprint, tá? Aqui no caso da medicina, ninguém está clonando, ninguém está fazendo nada, mas de vez em quando as células gonadais elas erram a metilação, ou tem uma deleção no pedaço na ilha que tinha que estar metilada, tá? Ou tem uma mutação na região do controlador do centro de imprint, e isso faz com que o imprint venha errado e tenha umas 12, 13 doenças aí associadas a imprint, e que, obviamente, se eu estou falando de metilação, de um teste que pega metilação, eu quero que esse teste pegue as doenças de imprint, tá? Além das doenças de imprinting, a gente tem uma metilação que acontece ao longo da vida. Então, ela não acontece nas células germinativas, ela acontece nos tecidos somáticos, ela acontece, tá, no nosso corpo como um todo. Então, essa metilação, ela tanto pode estar associada a doenças, como ela pode estar associada a traços, né? Então, por exemplo, se eu continuo tomando lactose, tá, eu vou manter mais ativado a minha lactase, tá? Então, eu vou não metilar o controlador da lactase. Se eu paro de tomar lactose, eu paro de produzir lactase, porque eu estou fazendo uma enzima que não está fazendo nada, eu acabo metilando mais o meu promotor de lactase, tá? E aí eu não, como eu metilo, eu desligo, então eu não produzo lactase. E aí se eu for tomar leite, né? Depois de muito tempo sem tomar leite, etc., principalmente, daí é a outra questão, se eu não tiver a mutação que mantém mais tempo ativo o promotor de lactase, eu tenho diarreia, tá? Que é consequência de que está muito desligada a minha lactase. Eu não estou produzindo lactase na vida adulta se eu não tiver ou uma mutação que mantém o promotor ativo, que impede de metilar, ou a exposição à lactase mantém isso demetilado, tá? Então eu tenho esse controle inclusive ambiental, do que eu sou exposto ou não sou exposto, tá? Do que está acontecendo comigo, de metilar ou não metilar genes, enzimas, mesmo proteínas estruturais, para eu tentar compensar algo né, para eu tentar manter a minha homeostase, para eu tentar compensar algo que vale a pena para mim naquele momento sobreviver, tá? Então, essas são as duas principais metilações que acontecem, e aí, obviamente, esse é um controle super importante, porque eu posso desligar o inibidor, né? Então, quando eu desligo o inibidor, eu estou ativando uma via, né? Então, não é porque eu só consigo desligar, eu posso desligar ou ligar. Então, na prática, tá? Não é só um sistema de desligar coisas, ele é um sistema de desligar ou ligar, se você quiser colocar ou tirar o interruptor, tá? E aí, como que eu detecto isso?
Tá? Então, isso é relativamente fácil, porque, felizmente, existe, tá, uma reação química que transforma a citosina metilada em timina. Então, ela transforma o C em T se eu fizer uma exposição a agentes que, em geral, não estão no corpo, tá? Mas, inclusive, a gente retira no corpo, né? A gente consegue demetilar, tá? Citosinas para fazer esse controle. Mas o bisulfito é um agente que não está no corpo e que transforma a citosina que tem o radical metila numa timina. E isso é muito útil, porque eu mudei a base. Então, agora eu posso comparar o DNA não mudado com o DNA mudado. E os lugares em que C virou T é porque tinha metilação. Se não tinha metilação, o C não vira T. Tá? E aí eu consigo fazer isso tanto por sequenciamento de nova geração, que está ficando cada vez mais barato, quanto por array, que investiga especificamente aquele ponto daquela base C, se ela virou T ou se ela não virou T. Tá? Com isso, eu consigo investigar agora 900 mil pontos de Cs que viraram T. Tá? 935 mil pontos. E aí, com 935 mil pontos, o que eu posso fazer? Eu posso olhar especificamente aqueles pontos que eu sei que estão associados com doença de imprint. Então, por exemplo, eu posso olhar 11p15 para Beckwith-Wiedemann e Silver-Russell. Tá? O próprio Silver-Russell é causado por duas coisas diferentes de imprint, tanto o 11p15 quanto dissomia uniparental do 7. Então, eu posso olhar se os genes que estão no cromossomo 7, MEST, GRB10, PEG10, SVOPL, etc., se eles estão com metilação do padrão duplo materno. Então, se ele está como padrão 2 vezes materno, 2 vezes feminino, é porque eu recebi 2 cromossomos, tá, de um mesmo parental. Tá? Então, eu tenho uma uniparental disomy do cromossomo 7. Eu tenho uma dissomia uniparental do cromossomo 7 e vai causar a Silver-Russell. Tá? Tempo é o cromossomo 14, ele olha o MEG3, o mesmo cromossomo 14 tem o Kagami-Ogata, que é o contrário, então aqui eu tenho excesso de feminino, aqui eu tenho excesso de masculino no Kagami-Ogata, tá? E assim vai, eu consigo olhar especificamente aquelas regiões que eu conhecia estarem associadas à doença de imprint, e mais algumas regiões e algumas doenças quando a metilação do promotor daquele gene é o que causa a doença. Então, esse é um exemplo, por exemplo, síndrome de X frágil, quando eu tenho a expansão de trinca de trinucleotídeos, tá? Quando eu tenho aquelas repetições expandidas acima de 200 cópias em geral, isso leva à metilação do promotor do FMR1 e, portanto, isso leva a X frágil. Tá? Então, qual que é a coisa interessante aqui? Antigamente eu tinha que fazer um MLPA, que é um outro teste que eu não vou entrar no caso aqui, mas eu tinha que fazer um MLPA para cada uma ou duas das coisas que estão aqui nessa lista. E agora, com um teste só, eu pego todas as coisas da lista. Tá? Então, quando a gente conseguir baratear esse teste, ele vai ficar muito, muito mais vantajoso do que eu ficar pedindo um MLPA atrás do outro para tentar resolver. Eu pedi para Silver-Russell, não pegou. Vou pedir para Temple, não pegou. Vou pedir para Mulchandani Bodge, não pegou. Tá? E aí eu tenho que pedir uns 4, 5 MLPAs. Quando eu chegar em 4, 5 custos de MLPA, pagou já o teste do array do Epsilon. Tá? Então, este aqui é o primeiro grupo de doenças que pega, que são os pontos diretos que eu quero de metilação. Mas essa não é a parte mais interessante do Epsilon. A parte mais interessante do Epsilon é que ele consegue pegar pacientes que eu não sei o que tem e buscar o que a gente chama de uma epiassinatura. Então, buscar um padrão de metilação em muitos lugares, né? Não está um cromossomo só, não é 11p15, não é a dissomia do 7. Eu estou olhando muitos lugares. E na prática, eu vou mostrar para vocês, eu não sei nem, a gente que pede, a gente não sabe nem que lugares estão usando, porque isso vem de aprendizado de máquina, isso vem de inteligência artificial, tá? Com o uso dos mais de 900 mil pontos para ver quais que em cada síndrome ajudam a discriminar quem tem ou quem não tem. Então, o teste ele sai com esse resultado. Esse paciente tem síndrome de Cornelia de Lange. Esse paciente tem síndrome de Sotos. Tá? Mas da onde sai a mágica dele dizer que o paciente está aqui, né, num score de 100% de certeza, entre aspas, para Cornelia de Lange e para Sotos, pacientes diferentes? Então, a mágica sai da gente ter pelo menos uns 20, 30 controles que não tem a doença, no caso Cornelia de Lange, e pelo menos uns 20, 30 casos em que eu sei que tem Cornelia de Lange.
tem mutação confirmada no MIP-BL, por exemplo, tá? Então, o geneticista falou, tem Cornélia de Lange, a gente fez o teste de exoma, que já tem para todo mundo, veio confirmado mutação patogênica no MIP-BL. Então, eu tenho que ter os casos, eu tenho que ter os controles, para daí eu gerar, tá, um teste de inteligência artificial, um teste de aprendizado de máquina, que separe o padrão de metilação de quem é controle dos de quem, né, desculpa, de quem é controle verde, dos que são casos azuis, tá? Então, nesse caso aqui, precisei do computador. Não está tão óbvio que esses amarelos são diferentes desses amarelos, os azuis são diferentes dos azuis, tá? Então, azul é demetilado e amarelo é metilado. Então, azul é 0 metilação, amarelo é 1 de metilação. E, de novo, a metilação ela não precisa estar só no 0 ou 1, né? Eu posso ter uma porcentagem de células mais metiladas ou menos metiladas, tá? Eu posso ter um mosaico aqui no meio do caminho. E aí, com isso, esse paciente vermelho 1 aqui, que é o de cima, ele tem Cornélia de Lange, porque ele cai junto dos azuis, ele cai junto desses azuis, então por isso ele dá um score alto. Enquanto que o paciente 2, que é esse outro verde aqui, tá? Esse vermelho que está junto com os verdes, ele cai nessa diferença aqui de segregação entre os grupos junto com o verde, e aqui pode parecer que ele cai entre os azuis, mas eu consigo traçar uma linha de divisória aqui, tá? E que, portanto, ele cairia como não ter. Embora, como ele está um pouco mais perto dos azuis que os outros do verde, ele está um pouco acima, tá, da linha 0 do que os outros. Mas ainda assim, ele teria sido dado 0, porque eu não uso só componentes principais. Eu vou explicar o que é PCA rapidinho agora. Eu não uso só PCA, eu não uso só uma análise de principal components, tá? Para separar quem é um, quem é outro, eles também usam uma separação do estilo filogenética, que a gente chama, então, isso é como se fosse uma, né, aquela separação da evolução. Aqui em cima eu tenho planta, bicho, e aí a gente tenta separar do ponto de vista de similaridade em classes, tá? Então seria gênero, filo, classe, etc. Que é o PCA? Ih, não apareceu aqui o escrito, tá? O PCA é o seguinte, eu vou pegar um monte de dados, ok? E eu vou fazer qual é a diferença, qual é o delta, tá? Qual é a derivada, tudo isso é a diferença. Qual é a diferença entre um ponto e outro ponto, tá? Então aqui eu tenho uma diferença, tá, no eixo X, uma diferença no eixo Y, eu tenho uma diferença entre esses pontos. Aqui eu tenho uma diferença só no eixo X entre esses pontos, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ver quais são os eixos, entre aspas, aqui, quais são, tá, as direções em que minimiza, né, no caso aqui, maximiza as diferenças entre os pontos. Então, como que eu arrumo esses pontos de maneira que eles fiquem o mais diferente possível entre si, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo em 3 escalas, tá? E aí eu estou vendo que o que é roxo é mais diferente do que quem é verde, ok? Então, é um teste de diferença, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu uso só 2 eixos, eu não consigo separar direito o verde do laranja. Enquanto que se eu uso um terceiro eixo, eu vejo que o verde ele tem diferenças em relação ao laranja, dependendo de quais critérios de fazer essa somatória de diferença eu estou usando. Então, do ponto de vista prático, tá? O EPSIME usa diferenças entre quantidade de metilação entre casos e controles, enquanto que, por exemplo, aqui no nosso artigo, a gente fez diferença entre mutações de DNA entre pessoas que são europeias, africanas ou pardas, tá? Então, um exemplo é o seguinte, se eu coloco os japoneses, tá, na mistura, o componente principal 1 e 2 só separa quem é Ásia de quem é não Ásia, tá? Embora aqui eu já começo a ver Europa separando da África em cima. Se eu tiro os japoneses, então, se eu melhoro os meus controles, se eu só estou separando realmente a quem eu quero, tá? Doente de não doente, não estou pondo um monte de doente junto, eu começo a conseguir melhorar isso e separar realmente mais quem é europeu, inclusive um grupo de europeus de outro grupo de europeus, de quem é pardo, de quem é africano em azul, tá? Então, isso é o que a gente faz para detectar a segunda parte do teste, que é as assinaturas, as EP-assinaturas do EPSIME, tá?
E isso é a parte grande, isso é a parte que tem a maior parte das doenças, tá? E a parte interessante aqui que eu acho importante dizer é que, embora a maioria dessas doenças sejam doenças raras, tá? E a maioria dessas doenças sejam doenças do neurodesenvolvimento, né? Então, deficiência intelectual, própria Cornélia de Lange, Coffin-Siris, SOTUS pode ter atraso do NPM, tá? Bafopatia, né, o Coffin-Siris vai ter atraso do NPM, Luscan-Lamisch vai ter atraso do NPM e convulsões, tá? Então, embora sejam doenças raras, na maioria de interesse do neurologista, do pediatra e do geneticista, existem algumas doenças que são de interesse de outras especialidades. Então, aqui atrás, nas doenças de imprinting, por exemplo, a gente tem tanto diabetes mellitus transiente neonatal como uma possibilidade, tá, de ser uma doença de metilação, tá, como pseudo-hipoparatireoidismo com as alterações no GNAS, tá, que causam, então, doenças de interesse do endocrinologista, ok? E aqui, não só pseudo-hipoparatireoidismo não é tão raro, tá? Então, a gente tem doenças de interesse do endocrinologista que não são tão raras assim. Na parte das epiassinaturas, a gente tem também, que eu selecionei aqui, a síndrome de valproato fetal, tá? E essa é uma parte muito importante e muito interessante, que eu consigo pela primeira vez detectar uma doença que não é causada por mutação do DNA. Ela é causada por exposição, tá, a uma droga que a gente tinha que tentar evitar durante a gestação. Então, isso daqui é de interesse também para os obstetras, tá? Para os pediatras, para os geneticistas, porque pode nascer uma criança com múltiplas malformações e que eu acho que eu preciso fazer exoma, que ela está numa dos outros grupos, e, na verdade, ela era um teratógeno, tá? Já foi mostrado no congresso que eles estão tentando pegar também álcool fetal, que é até mais importante que valproato, porque é mais prevalente a exposição ao álcool fetal, tá? Quanto mais casos e mais controles a gente tiver, mais a gente vai conseguir chegar em outras assinaturas. Então, esse aqui está na versão 5, tá? Na versão 5 está com 90, lá atrás tinha 40, depois 60, 70, e eles vão lançar versões novas à medida que a gente consegue ter mais casos e mais controles para comparar, tá? E essas são doenças que, se você está com uma dúvida de uma dessas, eu vou falar no fim, vale muito a pena fazer esse teste, tá? Tem alguns caveats, tem algumas coisas que a gente precisa saber que podem não dar tão certo quanto eu mostrei até agora, tá? Então, síndrome de SOTUS, a gente tem uma assinatura forte. Então, aqui é o artigo original, aqui é o que a gente colocou no nosso PDF, mostrando o que é uma assinatura forte. Uma assinatura forte significa, quando eu peguei casos, que são os escuros, e controles, eles se separam muito bem. Então, aqui está o tal do PCA1 e PCA2, tá? Eles se separam tão bem que eu não tenho dúvida se essa pessoa aqui é controle, né, é não doente, e essa pessoa aqui é doente. A mesma coisa acontece aqui no paciente 1 e 2, como era semelhante do Cornélia de Lange, só que o SOTUS é muito forte. Então, o SOTUS, mesmo sem o computador, eu consigo dizer que esse padrão de metilação é diferente desse padrão de metilação. Claramente, o azul aqui é diferente do amarelo aqui, tá? E aí, então, na síndrome de SOTUS significa os quê? Eu ter uma mutação no gene NSD1 leva a todo um rearranjo, tá, de expressão gênica, toda uma mudança de switches de metilação. Quando eu olho para a parede em todos os meus interruptorzinhos, claramente se tá esses aqui para baixo, esses para cima, esses para baixo, é porque é SOTUS. Porque o esperado numa pessoa normal era todos esses estarem para cima e aqui alguns ainda para cima um pouquinho e só esses aqui para baixo. Tá? Que é o amarelo e o azul aí. Mas, infelizmente, não são todas as doenças e todas as mutações que levam a essa mudança do padrão de expressão e mudança do padrão de metilação tão forte, tá? E com isso, algumas doenças, como por exemplo, deficiência intelectual ligada ao X tipo 97, então esse é só um exemplo, tá? Às vezes, pessoas que eram para ser normais, que elas não têm deficiência intelectual, elas têm um perfil de metilação parecido com os que são doentes, tá? E aí isso significa uma assinatura moderada, porque é muito provável que o meu paciente, que é o Rosinha, seja normal, tá?
ele seja não afetado por essa doença, porque ele está mais perto do normal. Mas eu não consigo dizer realmente que ele não é, porque se ele for amigo dessa bolinha aqui, que era um normal, que foi parar junto com os afetados, tá? Ele, pode ser que eu estou errando, pode ser que a minha sensibilidade e especificidade do teste não esteja adequada, tá? Então, na tabela de assinaturas moderadas, o que precisa saber é, existe a chance do teste errar, como qualquer teste clínico. Tá? Eu posso fazer um teste de glicemia, falar que eu não tenho diabetes, uma glicemia de jejum, porque naquele dia não estava acima de 117. Tá? E aí eu faço um outro teste, hemoglobina glicada, e estava acima de 8%, sei lá. Tá? Ou num outro dia, então nesse caso no EPSI não adianta o outro dia, porque o padrão de ventilação não vai mudar, né? Mas eu faço um outro teste, um teste de RNA, por exemplo, e o RNA vai mostrar que tinha mesmo ou não tinha doença. Então existem ainda algumas situações, e é por isso que a gente não consegue ter, infelizmente, todas as 6.000 doenças, porque tem algumas doenças que, por enquanto, a inteligência artificial e os controles e casos não conseguiram detectar um padrão de metilação que separa, né, com bastante precisão quem é caso de quem é controle, tá? Então, com isso, eu termino a aula com 2 slides, que é ótimo. Então, a gente agora tem um teste que pega essas doenças, 90 doenças que a gente não tinha antes. Para quem eu indico esse teste e o que eu preciso fazer, tá, para pedir o teste ou não. Então, eu indico o teste para quando eu tenho que ter a suspeita de uma daquelas 90, tem que cair dentro daquelas 90 doenças. Só que, por exemplo, das 90, tem umas 60 que são deficiência intelectual. E a gente tem um monte de paciente que vai para exoma por autismo, deficiência intelectual, etc. Tá? Então, no final das contas, eu não sei qual é a deficiência intelectual. Então, ela cai. Eu tenho muito paciente que vai cair nesse grupo. Tá? Então, se eu tiver suspeita dessa doença e eu tiver um exoma negativo, por exemplo, eu posso tentar ver se o Epstein detectou porque a mutação que causa a doença não estava no exoma, ela estava no intro, não pegou no exoma. Mas mais importante até do que isso é um ótimo uso, tá? Mas mais importante que isso é para eu resolver situações em que apareceu uma variante de significado indeterminado em um daqueles 90 regiões ou genes, tá? Então, antes eu não tinha o que fazer com uma variante de significado determinado, eu ia ter que tentar ver se era de novo, testar os pais, etc. Às vezes não tem, às vezes os pais não estão, ou doenças que são autossômicas excessivas, às vezes não adianta, tá? Eu consegui resolver uma variante de significado determinado. E agora, dentro daquelas 90 doenças e regiões, se eu tiver com VUS, tá? Isso com certeza é um teste indicado, tá? Então, isso é uma das coisas, inclusive, que a gente vai tentar quando aparecer VUS nos nossos testes de exoma ou painel em um desses 90, a gente tentar colocar, olha, tem indicação de continuar a investigação, tá, com testes de metilação ou RNA, né? Então, a gente não vai falar EPSI, mas continuar a investigação com teste de metilação RNA. O teste de metilação é o EPSI. E esse aqui, então, é o último slide. Para fazer o teste, precisa ser tubo de sangue de leucócito, tá? O padrão de metilação é específico para o tecido, e ele foi testado para leucócito, para sangue. Então, não adianta colher mucosa oral, não adianta fazer biópsia de pele, tá? Tem que ser sangue, tá? Porque é onde não é mais a mutação do cromossomo que é igual em todo lugar. Agora, o padrão de metilação muda de acordo com o tecido, o que ele tem que expressar, o que ele não tem que expressar, tá? E é desaconselhável fazer o teste, obviamente, em quem trocou o seu sangue, né? Então, quem tem transplante de medula e agora o sangue é de outra pessoa, porque aí vai estar o padrão de metilação da outra pessoa, tá? E não é bom fazer muito no comecinho da vida, tá? Eu vou tentar voltar rapidinho aqui. Muito no comecinho da vida, a gente tem, tá? Uma baixa metilação, ok? Então, a gente nasce, tem os períodos do embrião e ao nascimento, a gente tem baixa metilação, tá? E aí a baixa metilação vai complicar a separação pelo computador e vai poder dar um resultado falso negativo, tá? Então, não é recomendado fazer muito no comecinho da vida. Então, quanto mais tarde no primeiro ano de vida, ou se possível, a partir do segundo ano de vida, tá? É recomendado. Então, não é recomendado fazer, por exemplo, numa VUS em UTI neonatal, tá? Então, deu no genoma rápido de UTI neonatal, deu uma variante significada determinada, espera um pouquinho para fazer o EPSI, tá? Infelizmente, ele não vai ter uma boa sensibilidade nesse momento.
E aí tem que fazer aí da parte burocrática, só precisa do pedido médico, com histórico clínico, né? Tem um questionário de perfil de metilação específico, que é o que vai falar se você tem alguma VUS em algum daqueles genes, tá? Ou se você está fazendo uma pesquisa ampla, então você quer pesquisar só um daqueles, ou valproato, por exemplo, uma pesquisa ampla, e obviamente o termo de consentimento, tá? Então, com isso, eu termino a apresentação, tá? E eu acho que a mensagem a guardar aqui é, pela primeira vez, nós temos um teste que consegue melhorar para diversas especialidades em diversas doenças, infelizmente ainda não são todas, ainda não consigo usar para infarto, não consigo usar para AVC, tá? Mas talvez um dia eu consiga, inclusive, usar para essas doenças, tá? Porque o infarto de coronária vai gerar uma alteração de metilação e transcrição, tá? Em que um coração saudável não teria. Né? Então, agora eu vou começar a usar a metilação como um biomarcador para eventos de doenças que aconteceram e eu quero saber o que aconteceu, onde aconteceu. Tá? A gente começa, obviamente, nas doenças conhecidas, raras, etc. Tá? Já dando um passo a mais para o valproato fetal, que é um passo importante, então te dando um passo a mais para uma coisa que até agora nunca ninguém conseguia pegar. Eu não consigo provar se houve uso ou não houve uso de valproato fetal. Tá? O nosso ministério adoraria se tivesse talidomida, por exemplo. Tá? Eu não consigo provar quem usou e quem não usou talidomida, e isso tem uma implicação jurídica. Né? Talvez, se a gente tiver casos confirmados de uso, etc., o teste de metilação comece a conseguir pegar. Tá? Então, pela primeira vez, a gente tem um teste funcional, digamos assim, um teste, né, que tenta ver se a consequência daquelas mutações, daquelas exposições, deixaram um padrão que eu esperava. Não é muito diferente do que a gente já faz na medicina, né? Tá? Então, quando eu vou tentar detectar uma doença, eu vou ver as causas dela. Então, se eu acho que está com uma falência hepática, eu vou ver coagulação, eu vou ver se tem varizes, né? Se tem hipertensão portal, etc, etc. Então, eu vou olhar, tá? Se tem vascularização abdominal, se vou perguntar se teve hemoptise, etc, etc, tá? Aqui eu estou vendo a mesma coisa, eu estou vendo a consequência de uma doença, só que de um refinamento molecular. Tá? Então, quanto mais doenças a gente caracterizar, melhor vai ser esse refinamento e alguma hora a gente vai sair das doenças raras e da genética e vai chegar, de fato, no resto da medicina, na endocrinologia, na cardiologia, na neurologia, tá? na ginecobstetrícia, etc, etc. Ok? Isto já existe, eu vou terminar com uma última frase, isto também já existe para câncer, ok? Então, esse aqui é o para doenças germinativas. A gente também já tem o teste para câncer. Hoje, para câncer, a gente tem para tumores cerebrais, que é o metilbrain, e para sarcomas, que é o metilsarc. Tá? É o mesmo princípio, é a mesma coisa, só tem para 2 cânceres, porque é o que conseguiu ter o padrão de metilação daquele câncer específico. Cada vez mais vai ter para qualquer tipo de câncer, à medida que eu conseguir definir o padrão de metilação dos diferentes tipos de câncer. Tá? Então, a gente vai a partir daí começar a ter esses testes que são necessários para o oncologista geral, não é para o oncologista de coisa rara, tá? Porque qualquer pessoa pode ter um sarcoma e eu hoje já tenho indicação de eu verificar se é sarcoma mesmo, qual o prognóstico do sarcoma, tá? Com um teste de metilação do tumor aí. E aí não é do sangue da pessoa, aí é né, das células do tumor, da biópsia do tumor, tá bom? Então, muito obrigado. Agradeço muito ao 9 de julho pela oportunidade de falar, tá? Eu sei que é um tema árido, novo, raro, né? Eu sei que a parte de inovação, ela sempre começa pequena e depois, na hora que a gente vai ver, se a gente não pular no trem no começo, o trem passou, né? E a gente ficou para trás em várias coisas, tá? Mas eu realmente acho que essa é uma das grandes conquistas que a gente está conseguindo fazer em termos de inovação, se preparando, tá? Para o futuro, que é chegar numa medicina personalizada, participativa, preventiva, etc, etc, né? Ter biomarcadores para a gente manter as pessoas saudáveis o máximo possível e não ficar detectando doenças, né? Então, conseguir ter esses biomarcadores até de pegar antes da gente chamar de doença, de pegar ainda quando está no traço, quando ainda está indo em direção à desregulação homeostática. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima vez.
Perguntas? Eu repito a pergunta, pessoal de casa. Ou do biomarcador da doença que já existe a nível só molecular, ela poderá ou não se manifestar, ela poderá ou não gerar doença clínica, né? Mas já é um biomarcador que não tem doença ainda, mas que eu posso atuar em termos preventivos. Eu fiquei um pouco confuso. Tá. Acho que um dos melhores exemplos que está tendo esse estudo é Alzheimer. Tá? Então, Alzheimer, inclusive, tem estudos até com transcriptoma de célula única. Então, eles pegam e conseguem saber aquela célula, o que está expressando de RNA. Tá? E aí, então, no Alzheimer, a gente já consegue ter, tá? Que é uma dificuldade, porque a gente até hoje não tem um ótimo biomarcador, né? Tá? O melhor, hoje ainda o padrão ouro é esperar morrer e fazer biópsia cerebral, né? Fazer patologia cerebral. Mas no Alzheimer, o que acontece? A gente já tem o espectro inteiro sendo investigado. Então, a gente tem mutações em APOE4 e outras formas degenerativas também precoces, seria essa mutação que eu não sei nem se vai desenvolver ou não, porque pode não ter necessariamente uma penetrância completa e pode não necessariamente vir até a doença fisiológica, tá? E aí eu tenho como fazer um teste de predisposição do ponto de vista de risco genético de risco da mutação, tá? E aí agora foi desenvolvido outros testes, que inclusive a gente já tem, eu não lembro todos os nomes da proteína tal, etc, etc, tá? Razão de uma pela outra, duas proteínas diferentes. Oi? Tal fosforilada e não fosforilada, tá? Então, em que são marcadores precoces, possivelmente antes de ter realmente a perda de memória, a perda cognitiva, tá? Mas que já são marcadores fisiológicos. A metilação entraria como um análogo desses marcadores, como proteína tal e proteína tal fosforilada. Eu vou ter uma diferença de expressão e eu vou ter uma diferença de metilação antes de ter fenótipos clínicos na maioria das doenças, tá? Outras doenças eu vou precisar ter o full-blown spectrum, vou precisar ter a doença instalada para realmente mudar suficientemente para detectar, e aí vai ser só de diagnóstico, mas um pouco também de prognóstico, né? Porque no próprio de oncologia a gente sabe, né, que os perfis de RNA e perfil de metilação, além de confirmar o diagnóstico, eles também ajudam, às vezes, no prognóstico e na escolha de algumas terapias. Então, eu preciso ter alguma disrupção metabólica, fisiológica, para ter esse meu marcador de metilação. Ele não é um marcador de predisposição futura, né, como é o DNA. E aí a diferença entre aspas, a predisposição e a doença instalada, na verdade, é a frequência da metilação que eu identifico num. Ou às vezes até o padrão. Então, por exemplo, em Alzheimer, eles veem que tem um grupo de neurônios que começa a se comportar diferente antes de ter a degeneração total. E aí depois esse grupo some e é substituído pela doença instalada. Então, você conseguir pegar essa subida desse grupo específico antes do tempo seria um preditor forte. Que aí é uma outra questão, se o Alzheimer se a gente vai conseguir intervir ou não, né? Porque aí são outras, se consegue ou não ter o tratamento é uma outra questão. Mas no Alzheimer está bem definido, eles conseguiram mostrar que tem grupos de genes que são expressos em momentos diferentes, numa fase precoce, numa fase de doença e numa fase tardia,
tá? E se você conseguisse, aí a gente não consegue, mas se você conseguisse ficar pegando células neuronais e testando, você conseguiria saber em que fase está a doença, né? De novo, muitas vezes a gente vai ficar limitado porque precisa ser no tecido certo. Então, aqui, as 90 doenças que a gente pega, talvez só pega porque é sangue. Se a gente estivesse pegando cérebro, ou estivesse pegando fígado, a gente estaria, ou coração, a gente estaria pegando outras doenças também, né? Só que, obviamente, uma biópsia de tecido é muito mais difícil do que um marcador sérico, né? Um marcador leucocitário. E aí, então, o que a gente vai começar a tentar fazer, hoje a gente está engatinhando, hoje a gente está no passo, vamos pegar doença sim, doença não, e conseguir separar. A gente vai progredir para o passo, vamos pegar doença no começo, doença no meio, doença no fim, eu consigo separar os três, tá? Doença que responde bem a 5-fluoracil, doença que não responde bem a 5-fluoracil, eu consigo separar os dois, tá? Então, quanto mais aumentar, e aí a importância de database, né? Se a gente guarda as nossas doenças, se a gente consegue fazer mais testes no nosso database, a gente aumenta nosso poder de separação usando inteligência artificial ou não, mas eu preciso, inteligência artificial não é nada sem o database, né? O grande força desse teste aqui é que os caras lá no Canadá, tá, em Ontário, eles conseguiram juntar 40 pacientes raros de síndrome de Sjögren, que ninguém viu nenhum, 2 na vida, eles juntaram 40 para poder fazer um negócio, 40 de Cornélia de Lange, 40 de, tá? Tem Down, tem Klinefelter, que é mais fácil, né? Aí é mais fácil juntar. E, ao mesmo tempo, é menos interessante, porque síndrome de Down eu pego no cariótipo. Eu não preciso fazer esse teste para pegar a síndrome de Down. Tá? Esse teste é útil na hora em que o cariótipo está duvidoso, que tem algum mosaicismo, etc, etc. Eu quero ver se confirma, por exemplo, um síndrome de Down. Tá? Mas Down não é o principal motivo, porque eu tenho um outro bom teste que já pega. Tá? Então, a parte importante são as coisas raras em que eles têm database. Claro? Com a doença instalada, é bem É simples bem a mais questão. fácil. Se ela mudar a perfil do sangue. Isso. Mas, por exemplo, nessas doenças que você está falando, que a gente está pensando aí em desenvolvimento a longo prazo, se você fizer o perfil ao longo do tempo, a expectativa é que ele vá É sendo que ele se diferente. altere. Isso. Tá. E mais, não necessariamente o que vai ser diferente são os mesmos pontos que você usou para diferenciar sim ou não. Então, não vai Né? ter uma corrida para Não- virar um teste do pezinho, isso, né? Então, O teste do pezinho do futuro, porque daqui a pouco alguém o começa que já existe hoje como direto ao consumidor, e tudo que acontece direto ao consumidor nos Estados Unidos vai, com o tempo, migrando para... Já existe hoje como direto ao consumidor, com o mercado crescendo violentamente, teste de aging, teste de envelhecimento. Você saber qual é a sua idade biológica no momento, tá? E é exatamente um array de metilação menor do que esse clínico, que é focado nas metilações que estão associadas com envelhecimento, e ele consegue dar uma boa estimativa, tá, da sua idade biológica, portanto, de quando você está envelhecendo e quando que você vai morrer, né? Naquele momento. E aí tem um monte de rico na Califórnia fazendo anual o negócio. Então o cara vai lá, agora eu vou mudar a minha dieta para uma dieta sem carne vermelha. Aí ele muda e faz o teste depois de 3 meses que mudou a dieta para ver se o aging dele diminuiu ou aumentou. Agora eu vou fazer exercício, aí ele faz exercício, obviamente que o aging diminui, gente, não precisa, né, fazer o teste de metilação para saber que se você deixa de ser sedentário, você tem mais qualidade e sobrevida, mas eles estão fazendo seriado, né? Então essa é a sua pergunta. Estão fazendo seriado teste de metilação para ficar vendo se o seu ambiente, se o que você está mudando, está melhorando ou piorando o seu envelhecimento de clock biológico. Não tem evidência de que vai causar saúde, não sabemos ainda, tá? Mas pegar uma criança e fazer o teste atrás, vamos colocar a depressão. Isso Então, não faz sentido hoje. Hoje não faz sentido nesse porque eu precisaria fazer o outro teste, que seria o score de risco poligênico, que é o teste das mutações, porque ainda não desenvolveu a doença, tá? E 2, um bebê não faz sentido. Mas talvez um dia, tá? A gente saber, né, se é um luto, se é uma depressão ou se é uma birra, pode ser que o teste consiga detectar numa criança de 10 anos, 12 anos, tá? Talvez um dia, talvez vá precisar pegar, sei lá, tecido neurológico para fazer, a gente nunca vai querer pegar tecido neurológico, mas tá? Não dá para saber, mas é possível que
em uma criança não ao nascimento, mas uma criança de 12 anos que teve um trauma ou não teve trauma, e você está na dúvida, você tem, é possível não, você com certeza tem perfis de metilação e de expressão de RNA diferentes de acordo com a via que está alterada, tá? Hoje a gente não consegue ainda investigar essas vias. Esse aqui é um teste que vê uma das partes da foto, que é a metilação. É feito em linfócito? Esse é feito no linfócito, portanto, esse não vai pegar depressão, provavelmente. Tá? A menos que, sei lá, o cérebro tenha tal desregulação que ele acabe empurrando via metabólica sistêmica. Tem uma pergunta no chat. As assinaturas de metilação para os grupos de pacientes com a síndrome que o Epstein consegue testar é semelhante entre os tipos de variantes? Essa é uma pergunta bem interessante. Embora a gente seja sim ou não, a gente já sabe que, na verdade, as doenças são mais fortes ou mais fracas. Tá? Então, dentro dessas doenças, a gente tem pessoas com fenótipos mais graves, em algumas doenças, fenótipos mais graves, e outras fenótipos mais brandos. Tá? E a gente sabe que muitas vezes, em algumas dessas doenças, isso estão associadas com mutações que perdem a função total, e aí dá um fenótipo mais grave, ou que perdem parcial, que são hipomórficas, que não perde a função total da proteína, mas já dá um quadro clínico. E sim, eles já perceberam que tem correlação com a intensidade do quadro clínico. Tá? Então, mutações que levam a um quadro clínico mais grave acabam tendo um score maior, tá? Do que mutações que levam a um quadro clínico mais leve. Não dá para ter certeza sempre, de novo, né? Aquela coisa da semelhante ao moderado, nem sempre isso cai, tá? Numa divisão tão perfeita, mas sim existe uma tendência dele separar a gravidade do fenótipo. E isso também foi muito visto em valproato e álcool fetal, que a quantidade de disposição ao teratógeno influencia o fenótipo e a intensidade do fenótipo. Tá? Então, quanto mais grave, com deficiência intelectual, com os dismorfismos de álcool fetal e etc., melhor separa. Tá? E quanto mais leve, pior separa, como era de se esperar. Tá? Acho que não tem. Tem mais alguma pergunta aqui? Diga. Claro. O primeiro slide, ele é o slide ameaçador. O slide de acordar a todo mundo, né? Tem que mexer aqui. Claro. Então, esse artigo é um artigo interessante, que é um artigo sobre o uso de teste direto ao consumidor. Tá? E como que esse uso envolve ou não envolve saúde. Né? Que é um grande problema, tá? Entre outras coisas, porque o teste direto ao consumidor não é solicitado por profissionais de saúde, tá? Ele é direto ao consumidor, né? E com isso também não é feito necessariamente um aconselhamento pré ou pós, tá? As grandes empresas, então no caso, as principais empresas nos Estados Unidos, a 23andMe, no Brasil a Genera, que é do nosso sistema DASA, tá? Tentaram colocar e colocaram à disposição das pessoas o aconselhamento pós-teste, tá? Para pelo menos controlar um pouco essa questão. Mas é exatamente isto que o slide, esta sua dúvida é o que o artigo comenta. Então, acho que vale a pena ler o artigo, porque justamente a maioria das pessoas não entendem esses números que saem dos testes direto ao consumidor e do que eu posso testar ou não posso testar. Então, o que são esses números aqui? Esses números é quanto que esse traço é herdável ou não herdável. Como que eu sei que é herdável? Herdável é aquilo que só depende do DNA. O melhor jeito que a gente faz isso é quando eu tenho dois gêmeos, um é monozigótico e o outro é dizigótico, então um é irmão fraterno e o outro é idêntico, tá? Se os dois gêmeos sempre são concordantes, o monozigótico sempre são concordantes para o fenótipo e o dizigótico nem sempre, é porque é puramente genético, tá? Se os dois gêmeos são sempre, tanto o dizigótico quanto o monozigótico, é sempre concordante, deve ser só ambiental. Tá? Então, por exemplo, usar o hash para comer, usar pauzinho para comer, não importa se o gêmeo é monozigótico ou dizigótico, se nasceu numa família que usa, vai usar. Tá? Então, é uma exposição ambiental que os dois vão ser sempre concordantes.
Isso. Então, mas aqui eu vou damos um passo para trás, aqui a gente não está mais falando da metilação. Vamos primeiro falar só do traço, de ter ou não ter o traço. Tá? Não estou falando do que eu consigo detectar ou não consigo detectar ainda. Vamos fazer só do traço. Então, aqui, esse número dessa coluna aqui está me dizendo, na hora que eu comparo gêmeos, na hora que eu comparo pessoas adotadas, tá? Que saíram do seu núcleo familiar, saíram do seu ambiente, estão em outro ambiente, o quanto acontece de novo. Então, por exemplo, se eu tenho pais com esquizofrenia, avós com esquizofrenia, a mãe põe a criança para adoção, tá? E a criança é adotada por uma nova família, existe um alto risco daquela criança ter esquizofrenia. Não importa que ela está num novo ambiente, numa nova escola, com mais amor, o ambiente influencia pouco no desenvolvimento de esquizofrenia, tá? Enquanto que se eu tenho risco para câncer de pulmão, tá? Eu tenho uma família, um monte de gente que teve câncer de pulmão, se eu mudo de família, diminui muito o risco de câncer de pulmão. Tá? Entre outras coisas, porque a gente sabe que tabagismo e exposição à poluição é um alto risco para câncer de pulmão. Tá? E aí existe o meio do caminho, que são as múltiplas coisas. Grande parte dos traços, né, dos traços antropométricos são altamente genéticos, então cor do olho, estatura, obesidade, tá? Mas inclusive coisas psiquiátricas e comportamentais têm componente genético. Então, por exemplo, se eu comparo gêmeos monozigóticos e zigóticos para ter tido ou não sexo com pessoas do mesmo sexo, tá? Então, aqui é ter sexo com pessoas do mesmo sexo, não é afetividade, tá? Eu vejo que existe uma heredabilidade até maior no feminino do que no masculino. Então, provavelmente, o ambiente é mais determinante para o masculino do que é para o feminino. Tá? E aí, herdabilidade é um conceito que varia com a sociedade. Então, por exemplo, uma ponta importante, fenda palatina. Fenda palatina, ela é extremamente herdável nos países desenvolvidos e menos herdável nos países subdesenvolvidos. Porque a exposição à bactéria, tá? E a MIPA, etc., na gestação, aumenta o risco de fenda palatina. Então, se o ambiente está forçando muito, diminui a herdabilidade. Então, por exemplo, obesidade, tá? Ela é muito mais herdável no Japão, que eu tenho uma dieta mais homogênea, tá? Do que nos Estados Unidos ou no Brasil, em que a variação de dieta é muito maior. Então, no Brasil e nos Estados Unidos, o ambiente contribui mais com o peso de ter doença, mais assim, não é que vira 100%, mas a herdabilidade diminui. Então, esse conceito aqui é um conceito daquela situação, com aquelas forças, aqueles fatores de risco ambiental versus os fatores de risco genético, qual que está preponderando. Escolher uma linha. Claro. Quer dizer, todo mundo sabe o que é uma análise multivariada, tá Isso. certo? Quer dizer, é uma equação de segundo grau, por exemplo, onde eu tenho scores diferentes em cada componente dessa equação. O que eu estou entendendo, corrija se eu estou errado, é que se eu fosse colocar, por exemplo, diabetes tipo 1 numa equação de segundo grau para uma análise multivariada, ele tem um score muito alto. Ele tem um peso muito alto no resultado final dessa equação. Para os seus resultados de teste genético. Enquanto que o peso para diabetes tipo 2 é alto para os seus fatores de risco ambientais. Tá, seria o contrário. Seria o contrário. E o contrário, eu poderia dizer o contrário, quer dizer, Isso. o peso para os fatores genéticos para diabetes tipo 2 é baixo. É baixo. Tá? Na nossa sociedade atual. Tá? Se eu pegar uma sociedade, sei lá, a humanidade estourou a Terra, está todo mundo na nave espacial, a dieta é homogênea para todo mundo e todo mundo é obrigado a fazer atividade física às 8 horas da manhã na nave espacial. Provavelmente, a heredabilidade de diabetes tipo 2 vai subir muito, porque eu controlei o ambiente. Tá? Ou seja, o que você disse é assim, se eu for lá no Japão e eu encontrar de 10 pessoas obesas, sim, uma porcentagem grande delas, talvez... É porque a família era obesa. Talvez 80%. 60% a 80%, eu vou encontrar uma alteração genética nessas pessoas.
eu vou encontrar várias alterações genéticas que explicam por que ela é Que obesa. explicam por que ela é obesa. Só que vou encontrar quando eu conseguir também detectar as alterações de baixo impacto, né? Não é que tem uma única que explica a obesidade. Não, além do que se tem São ali é múltiplos uma... alelos de risco. É, Oi? e Que ali é também é esse aqui, né? Ó. funciona como um intervalo de confiança ali, né? Isso, 65, aqui é um intervalo de 84. confiança. Tá. Mas assim, o que eu vou encontrar? A obesidade está nesse lado daqui, tá? Ela é herdável, eu vou encontrar coisas genéticas, só que eu não vou encontrar uma única coisa genética. Eu vou encontrar múltiplas coisas genéticas. Eu vou precisar encontrar múltiplas coisas genéticas para explicar a obesidade. Você já não consegue, por exemplo, nessas situações da obesidade, coisas que são De interesse de saúde modeláveis pública. no meio ambiente, você usar uma informação dessa para segregar pessoas já hoje, de maior ou menor risco? Sim e não. Sim, a Genera está hoje desenvolvendo comigo também um score de risco poligênico para obesidade, IMC e colesterol, tá? Para a nossa população brasileira. O ponto é, a gente ainda não tem a prova do quanto saber que você está no lado alto, as medidas de intervenção vão realmente gerar sobrevida e menor morbidade futura. Mas assim, a gente não tem a prova, mas a gente, né? Se o seu pai infartou, seu avô infartou e seu tio infartou, eu vou ser mais Sim, mas incisivo com ser você. ou não ser obeso já não é um desfecho suficiente? Não, então, Assim, se isso sim, tornar ou deixar de ser um obeso. para é quem um desfecho, é um desfecho ótimo. Então, mas a dúvida é, eu faço na pessoa de 15 anos, 18 anos, que ainda não é obesa, e coloco a espada de Damocles em cima né, e coloco ali você vai ficar obeso, eu preciso, você vai ter que fazer mais atividade física, tá? Então, a gente já consegue estimar isso. A gente vai errar individualmente, mas a gente vai acertar populacionalmente, tá? Claro. E aí, a gente consegue para iniciação de tabagismo, cadê? Aqui, persistência de tabagismo e iniciação de tabagismo, tá? A gente consegue para risco de adição à droga, tem vários scores poligênicos, tá? Que a gente consegue prever populacionalmente quem é o grupo de risco. Se a gente vai ou não conseguir intervir adequadamente, se a gente tem direito de ficar descobrindo isso e aí intervindo, é o que está sendo discutido e o que está sendo iniciado no direto ao consumidor para as pessoas que têm interesse de se autoconhecer primeiro, tá? E que é uma das grandes dúvidas, que horas que a gente vai chegar. Essas perguntas são importantíssimas, mas só para deixar em contexto, essa aqui não é a metilação ainda, né? Esse aqui é o DNA, tá? É aquele risco que você já nasce com. E uma outra coisa, existe já informação, por exemplo, do cruzamento destas condições todas? Por exemplo, a gente sabe que o Você diz os indivíduo com fatores de câncer de confusão. próstata e que é obeso, ele tende a ter um câncer de próstata mais grave. O mesmo indivíduo com próstata que tem uma síndrome metabólica não necessariamente relacionada à obesidade, mas um colesterol elevado, ele tem uma evolução pior. Quer dizer, É exatamente a mesma coisa que a gente sempre fez em fatores de riscos de confusão ou de potenciação, tá? Aqui, só que aqui a gente junta, além do fator de risco ambiental ou aferido, né, sintomático, a gente junta o fator de risco genético, tá? E que aí, de novo, tem em geral dois, é um só, mas a gente divide em dois, que é o fator de risco de uma mutação só, das graves, então BRCA1, BRCA2, tá? TP53, desse outro fator que agora a gente está conseguindo começar a detectar, que é o fator de risco poligênico, tá? Que são várias múltiplas pequenininhas. Eu tento falar, bom, se você tem essas 80 pequenininhas, isso conta como se fosse um IMC de 35. Tá? E é isso que está sendo feito mais lá na Inglaterra, porque eles têm o tal do UK Biobank, tá? Então eles têm um sistema unificado de saúde, com um prontuário amplo e mais de 300, 400 mil pessoas genotipadas, tá? E aí com isso eles conseguem fazer essas perguntas. Se eu tenho este perfil com este risco, com este fator de risco, isso potencializa ou é confusão? Um tá sobre com o outro. Mas é isso que a gente quer chegar, tá? Com todas as partes. Então, com DNA, com metilação, com RNA e com bioquímica, né? Com imagem, com patologia, com bioquímica. A ideia é a gente conseguir juntar todos os dados, não importa se é de genética, se é de imagem, se é de patologia, se é de análises clínicas, para chegar esse é o que a gente quer. Qual é a pessoa que está com risco de qual desfecho?
dado todas as informações e quanto que é o peso de cada informação, né? Para qual eu vou dar mais peso na minha análise, para qual eu vou dar menos peso na minha análise. Diga. Sim, então o que vai acontecer provavelmente no futuro, tá? Isso aqui é um intervalo de confiança, né? Mesmo os que estão número único, só tá um número único porque só tem um estudo, é um intervalo de confiança, tá? A metilação que vai conseguir me dizer é o quanto, tá? Eu tinha a priori de genético empurrado já para esse lado, então depois que começou a fazer a expressão específica, e o quanto o ambiente também está empurrando. Então, a metilação ela vai servir como uma fotografia, né, de naquele momento o quão empurrado você está para este fenótipo, tá? Para cada um dos fenótipos. Isso, aí faz sentido a pergunta que ele fez, que é ficar tirando fotografias ao longo do tempo e vendo se você está, né, caindo mais do barranco ou ficando mais seguro, tá? De novo, estamos falando da medicina do futuro, algumas décadas provavelmente de distância, não é para hoje, tá? Mas a gente vai chegar, na nossa prática clínica, a gente vai chegar nisso daqui a 10 a 20 anos, tá? E, infelizmente ainda não vai ser para todo mundo, né? A gente vai ter que conseguir escolher os casos específicos, mas a gente vai começar a ter, né? A gente vai começar a ter genotipagem ao nascimento, então a gente vai começar a ter teste genoma completo na maternidade, que vai dar uma parte da história. E a gente vai começar a ter, como a gente já tem, né? Tem um monte de pediatra que faz hemograma todo ano, que não tem muita evidência, mas assim, tá? Quando a gente vai começar a ter pontos de checagem de como está o seu metabolismo, né? E se ele está sendo empurrado para algum lado ou para outro lado, que a gente não gostaria, tá? E que em algumas situações já existe, né? Acima de 40, 50 anos, precisa fazer uma glicemia, precisa dosar um colesterol. Eu preciso fazer esses pontos de checagem no metabolismo. Aqui a diferença é que eu não estou precisando chegar né, no princípio fundamental da vida, lá, né? DNA, RNA, proteína. Aqui eu estou no passo 2, eu não estou precisando chegar no passo 3, que a proteína está alterada, tá? Já na parte do RNA, da transcrição, da expressão está alterada, eu estou pegando esses marcadores. Não, e tem um outro problema que a gente vive muito na oncologia, que quando você define o risco, você está falando de um lifetime risk, né? É. Você não está falando Que de vai ter amanhã. Amanhã. Quer dizer, se uma mulher com BRCA2 mutado, ela tem 80, 90% de chance de ter um câncer de mama se ela viver até os 90 anos de idade. Agora, será que ela vai ter aos 50? Será que ela vai ter aos 40? Será que ela não vai infartar aos 75? Exatamente. Será que ela vai morrer de alguma outra causa? Nunca vai ter, né? A mesma coisa com o câncer de próstata. Por isso que eu não faço castramento em mim. Só. Também não tá, também está sendo um pouco exagerado. Isso. E aí eu até não falei, talvez você tenha falado, mas porque ainda não começou de fato. Mas a gente está em colaboração com o Canadá, tá? No estudo para justamente ver se ele pode ser um dos testes iniciais do diagnóstico, tá? Mas isso não existe a recomendação. Hoje a recomendação inicial ainda é exoma, isso. E aí ele sendo complementar, tá? Mas, de novo, para algumas das doenças em que o exoma não pega, por exemplo, X frágil, valproato, aquelas de imprinting, tá? As de metilação, o exoma não pega. É melhor começar com esse do que o outro, tá? Com detalhe que Silver Russell, aí tem lá nas entrelinhas, mas Silver Russell, como pode ser mosaico, o MLPA ainda tem uma sensibilidade melhor do que esse, tá? Os outros até Silver Russell, Beckwith Freedom. Então, mas aí vão começar a ser as coisas que vai precisar da ajuda do NAM, tá? Do Núcleo de Assistência Médica, na hora que você tem uma dúvida se aquela doença, esse é o teste mais adequado ou não, tá? E isso o NAM consegue ajudar, a gente conversa com o NAM. Hoje, sim, ele é mais adequado como uma complementação dos testes duvidosos, do primeiro teste duvidoso, do que você começar já com ele, tá? Tirando algumas situações em que o outro não pega, então seria melhor começar com ele. Mas isso é clínico, isso é mais difícil. Isso é clínico, isso é mais difícil, tá? Isso aí é uma outra aula sobre qual é o primeiro teste, dependendo da sua hipótese diagnóstica, né? Que aí em cada especialidade vai ser uma aula interminável, com brigas intermináveis, porque também depende do preço do teste, da disponibilidade do teste.
Isso, auxílio diagnóstico. Isso. Em alguma etapa exatamente, em alguma etapa da odisseia diagnóstica, ele entra como uma ferramenta que não existia. Essa é a força dele. A gente não tinha, a gente ficava parado, né? Em algumas situações, a gente morria na praia com uma VUS, tá? Porque tinha exoma, tinha VUS e você não tinha o que fazer. Você estava morto na praia. Tá? É, sim, de diagnóstico. Isso. Então, mas aqui ainda é também mais diagnóstico. Tá? Precisa complementar isso aos exames diagnósticos. Ainda não, ele não é um exame prognóstico. Tá? Talvez um dia, então, a gente acabou discutindo muita coisa, né? Que é legal de inovação é isso, a gente discutir, né? O mundo dos Jacksons lá, né? Dos Jetsons. troquei o J. Mas assim, hoje hoje é o título da aula é para diagnóstico. Tá? A gente é legal discutir o futuro, discutir que isso, por que é importante a gente saber começar a usar isso, tá? Ter isso no nosso ecossistema, né? E aí entender outras aplicabilidades de genômica, de imagem, né? De ressonância, de patologia, tá? Que é o que a gente quer prever e melhorar a saúde da população brasileira, né? Então, um dos grandes intuitos da DASA é que uma pessoa de 60 e poucos, 70 anos, aparentemente normal, não morra de infarto jogando tênis. Certo? Então, Exato. Tá? Então, assim, como que eu faço para evitar esse tipo de evento catastrófico, né? Que não é porque era ele ou não era ele, é o que traz para a DASA uma pessoa, né? Uma pessoalidade, uma personificação de tipo, esse tipo de evento eu preciso evitar, tá? Não é possível que não tivesse algum marcador, não tivesse alguma coisa, né? Que pudesse dar um alarme anterior e que aí gerar uma diferença na linha de cuidado, de tratamento, para eu evitar os desfechos, né, os desfechos catastróficos, quer seja um câncer, quer seja um infarto, quer seja, tá? Ou mesmo uma depressão, uma esquizofrenia. Então, o que eu puder evitar, a gente gostaria de evitar. Nem tudo é evitável, todos nós, espero, vamos morrer um dia, né? Mas espero também velhinhos e com uma vida boa e não numa interrupção no meio do caminho inesperada, né? Tá? Então, acho que esse é o contexto mais amplo, né, e que, entre outras coisas, por isso que eu agradeço muito, que eu acho que a genética, não só a genética, né, mas a imagem, a patologia, mas a genética está tendo um grande investimento, uma grande atenção para a gente tentar resolver essa questão que parece muito simples, né? Como que eu evito de um cara cair morto na quadra de tênis, entendeu? E ela não é simples, né? Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço muito a participação, tá? Fico muito feliz com o convite.